Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, o especial de Natal do canal Poptopia, a gente retoma aqui uma brincadeira, uma atividade divertida que é convidar outros amigos GibTubers para comentar as melhores HQs de 2023. Sim, eu fiz uma convocação e alguns destes queridos amigos que também produzem conteúdos em seus canais estão nos próximos minutos indicando grandes obras que foram lançadas aqui no Brasil. Então tem quadrinho de super-herói, tem quadrinho autoral, tem quadrinho independente, tem quadrinho alternativo. Fica atento porque é só filé que a galera indicou e você já aproveita nos comentários e já vai deixando aí a sua top 5, a sua lista das melhores HQs de 2023. Sem mais delongas, vamos chamar os nossos convidados para indicar os melhores quadrinhos de 2023 nesse especial de Natal. Fala galera do canal Poptopia, então vou fazer minha indicação de um dos melhores do ano, né, um dos melhores quadrinhos que eu li. Difícil, a minha lista ela tá grande aqui, eu queria pegar algo diferente, né, que não fosse Panini, esses mais conhecidos, e achei, ó, o Efeito He-Man, é da editora Mino, do Box Brown. Para quem não conhece, o Box Brown ele tem alguns quadrinhos publicados aqui no Brasil e ele se destaca por ser um quadrinho documentário. É um negócio bem louco, um negócio bem diferente. Aqui já foi publicado, por exemplo, o Efeito Cannabis, né, que fala sobre a maconha. Nós tivemos já o Tetris, que fala sobre essa indústria do videogame. Teve também André o Gigante, que fala sobre luta, né? E agora nós temos esse do Efeito He-Man. Isso daqui vai ser legal, principalmente você que tem mais de 30 anos. Da minha idade aí, dos anos 80, que nasceu nos anos 80, 90, mas até 2000 serve a leitura desse Efeito He-Man, que é a galera que consumia, né, os bonequinhos, os brinquedos, esse lance, esse hype aí de ter esses bonecos, que é bem diferente que a gente vê atualmente hoje, que a galera é mais focada em videogames, em eletrônicos. Naquela época, a gente ficava vidrado nesses famosos bonequinhos. E aqui vai falar como que essa indústria, né, dos bonecos, dos brinquedos, influenciou a nossa geração no modo como a gente age hoje no lance do consumismo. E é sensacional, ó. Quer ver? Eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês. Apesar de ser uma arte simples, tem um conteúdo, né? Esse quadrinho ele ganha no roteiro, cheio de curiosidades, cheio de informações, um documentário sem dúvida. Então, para você que curte, né, documentários, aqui fala realmente sobre todos os detalhes da época, não só dos brinquedos He-Man, mas a indústria em si dos brinquedos, e é espetacular, muito bom. É aquele quadrinho que você lê, você não quer parar de ler ele, e devido a essa enxurrada, né, de informações, é muito bom. Se vocês lerem isso, eu tenho certeza que vocês vão me agradecer, é muito bom. Tanto que esse foi o primeiro que eu li do autor, e eu fui correndo atrás dos outros títulos dele, e tá aqui, e não me arrependi. Então fica aí minha dica para vocês, uma das minhas melhores leituras do ano, Efeito He-Man, da editora Mino. Abraço a todos aí, bom fim de ano, valeu! Bom, minha gente, o Daniel me convidou para eu falar a minha melhor leitura desse ano de 2023. É muito difícil selecionar um quadrinho que foi o melhor. Então, assim, fiquei pensando o que eu ia colocar, mas acabei escolhendo um que me impactou bastante, assim, que tá na minha lista de melhores do ano, competindo ali pau a pau com outros, mas é o que mais me veio à cabeça, que é esse aqui, ó. Departamento da Verdade, volume 1, lançado aqui no Brasil pela Devir. É um quadrinho do James Tynion, aquele que escreveu Detective Comics, também é o responsável por Something Killing the Children. É desenhado pelo... Opa, esqueci o nome do desenhista. Pelo Martin Simmonds. E, cara, isso aqui é muito legal. É um quadrinho que tem uma premissa que é muito interessante. Você tem um cara que é um especialista em teoria da conspiração, está infiltrado lá num congresso de terraplanistas, e de repente ele é levado até a borda do mundo e parece que a Terra é plana mesmo. Bom, e aí, só que depois ele é como que resgatado e tudo continua funcionando com a Terra sendo um globo, vamos colocar assim, um geóide. E aí ele vai descobrir que, na verdade, a realidade ela é fruto do consenso.
Por isso que as teorias da conspiração são perigosas, né? Porque elas tentam sobrepujar o consenso e assim mudar a realidade. Então ele vai ser convocado, vai estar ali fazendo parte desse departamento da verdade, que é vamos colocar assim, uma parte do governo, uma facção, não, um departamento que lida com essa situação, né? Com essa disputa aí do que vai ser o consenso e que vai definir a realidade. É um quadrinho muito interessante, tem um senso de mistério muito interessante e, além disso, ele é bem imersivo, apesar de ter bastante texto. Ter bastante texto é fundamental, tem mais texto que a média dos quadrinhos do James Tynion, mas é fundamental para explicar bastante a situação. Mas eu gostei bastante mesmo, estou louco para ler a continuação, a série está em andamento, mas fica aí como o meu melhor de 2023. Queridos amigos, eu sou o Teus Black, esse é o Poptopia. Piadas à parte, o nosso amigo Daniel me deu o desafio de dizer qual para mim foi a melhor leitura de quadrinhos desse ano. E eu vou dizer que para mim foi Estados Unidos da África. Esse quadrinho, ele é desenhado pelo Daniel Cesarte e escrito pelo Anderson Shaw. E ele conta a história de Surge, né? O que a gente vai conhecer já no início como Rei Banto. A história ela começa com um personagem já bem construído e a partir do momento que a gente sabe, vê os primeiros dilemas dele numa entrevista, onde alguém pergunta, cara, mas se você é o rei dos Estados Unidos da África, tendo superpoderes, né, que o nosso personagem ele tem superpoderes, você não seria um tipo de ditador? As pessoas não têm medo de você? Você acha mesmo que isso é uma democracia? E aí, a partir desse momento, a gente vai vendo o mito de origem, os primeiros dilemas dele. Ele se vê num problema, em certo momento, que é verem a África como um só, e ele fala, já que eles veem a África assim e que eu tenho poder para isso de alguma forma, né? E quando ele fala de poder, ele não fala de poder, do poder bruto, massivo. Ele fala de influência. E aí ele usa essa influência para pegar esse panafricanismo e transformar o continente numa nação. Né? E a partir disso ele não vai pensar no preto só como na África, ele vai começar a atuar também de alguma forma no preto para além da África, para a esfera global. É um quadrinho que se passa depois da nossa época, mas para explicar a história dele vai passar lá por 2013. A gente vai ver influência de diversas coisas na nossa cultura, desde futebol a anime, né? A gente também vai ver influências de pessoas da nossa realidade, como Emicida, Fiote, Donald Glover, Conceição Evaristo. E também vamos ver poemas, frases, textos de pensadores negros, como a própria citada já Conceição Evaristo, Bob Marley, Steve Biko, Martin Luther King, por aí vai. Talvez a parada mais interessante para mim é ver esse personagem criado por uma visão de um escritor negro brasileiro, pensando em África, nessa unificação do panafricanismo, e quando esse personagem recebe poderes nesse mundo real nosso, onde ele é a única pessoa superpoderosa, ele tem que lidar com os dilemas de ter que se controlar para não parecer autoritário, em alguns momentos quase cruzar essa linha e deixar de atuar pela lei, receber chamadas da própria esposa, família que se afasta por medo de alguma situação acontecer de novo. É um quadrinho muito interessante e me fez refletir e parar para estudar e caçar até mesmo as referências colocadas dentro dele. Bom, fica como indicação aí o quadrinho para vocês lerem no futuro. Fala galera do Poptopia, eu sou o Felipe Vinha, tenho um canal de quadrinhos no Instagram também. Estou aqui para falar da minha leitura favorita de 2023, que foi essa obra daqui, As Muitas Mortes de Layla Starr. Da Boom Studios, escrita pelo Ran V, ou Ran Quinto, né? E desenhada pelo Felipe Andrade. Foi lançada aqui no Brasil pela Devi. As Muitas Mortes de Layla Starr é um quadrinho que fala, como o nome diz, sobre morte, né? Sobre a nossa própria mortalidade, sobre esta personagem da capa, que no caso é a Layla Starr, quando na verdade ela é meio que o avatar da morte da cultura mostrada nesse quadrinho. Só que ela é demitida do seu trabalho e, ao mesmo tempo, tem uma lição sobre a mortalidade humana ao longo da sua nova vida.
E esse quadrinho foi muito pessoal pra mim, porque eu passei por uma situação real de quase morte durante a vida, durante a minha vida recente, um momento de vida muito recente. E quando eu li, eu fiquei muito impactado, porque a morte é a única certeza que a gente tem na vida, assim, quando nasce. A gente não sabe se a gente vai ter moradia, a gente não sabe se a gente vai ter diversão, amores, amigos, nada. Mas a morte a gente sabe que um dia vai chegar na nossa vida, essa é a única certeza. E só que a gente nunca espera, né? E eu passei por essa situação recente e inesperada, consegui escapar por enquanto, mas me fez encarar esse quadrinho aqui com olhos muito diferentes do que encararia se eu não tivesse passado por isso. A arte é maravilhosa, tá? Recomendo que você leia não apenas pelo texto, mas também pela arte do Felipe Andrade, mas a história em si, volume único, completo, coisa mais linda, um material de extremo sentimento e profundidade que vai te impactar da mesma forma que impactou, mesmo que você não tenha passado por uma experiência traumática como eu passei recentemente. Então, As Muitas Mortes de Lyle Star, meu quadrinho favorito de 2023. Espero que vocês curtam a dica. Fala, leitores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daniel do Poptopia. Sim, hoje estou aqui a convite dele para mostrar aqui o melhor quadrinho que eu já li esse ano. E não tinha como ser outro, senão da DC, tá? Enfim, né? Aqui a gente é DC Nauta, sim. Mulher Maravilha História, As Amazonas. Cara, isso aqui é sensacional. Primeiro, porque a gente tem artistas incríveis trabalhando na história, né? A primeira história é desenhada pelo Phil Jimenez, uma lenda dos quadrinhos. Segundo, pelo Gene Ha, que trabalhou ali com Alan Moore no Top 10. E em terceiro, a Nicole Scott, que além de fazer várias outras coisas, fez também a Mulher Maravilha, junto com o Greg Rucka ali, Mulher Maravilha Ano 1, né? E a gente tem aqui no roteiro a Kelly Sue DeConnick, tá? Cara, ela simplesmente destrói, é muito bem feita. Aqui a gente tem a arquitetura de toda a origem das Amazonas, desde o momento de sua criação até a chegada na Ilha Paraíso, tá? Então aqui a gente tem todo esse processo, né? Como a Hipólita chega nas Amazonas, né? Ou melhor, como as Amazonas chegam na Hipólita. E aí tem toda essa questão de Hipólita assumindo a liderança, a divisão das Amazonas em tribos, a relação dela com as deusas que as criaram, relação dela com os deuses homens. Então, cara, é muito, muito legal, porque tudo isso é feito aqui de uma forma incrível, cara. A Kelly Sue DeConnick, ela trabalha muito bem. Os artistas que estão com ela ali conseguem dar vida à ideia de uma forma simplesmente genial, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente não se vê todo dia. Isso aqui é um marco na história da Mulher Maravilha, tá? Normalmente quando a gente vê a Mulher Maravilha, ela já tá ali na Ilha Paraíso, né? Então esse antes ali, a gente acaba não tendo tanto contexto e vale muito a pena, tá? Mas essa é a minha dica e um feliz ano novo pra todo mundo aí. Valeu! E aí, gente, tudo bom? Vamos lá, o Daniel me pediu para recomendar um gibi que tá naquela safra seleta de melhores de 2023. Sempre me confundo o ano, é horrível. Eu ainda tô montando minha lista, tem alguns quadrinhos pra eu ler na pilha, mas assim, pô, Efeito He-Man, muitas mortes de Lyle Star, tem muito gibi bom que saiu esse ano. Eu vou recomendar um que talvez não ganhe tanta atenção por ser um quadrinho nacional, né? Geralmente a galera acaba se interessando mais por quadrinhos norte-americanos, com mais hype. Esse é um quadrinho daqui que é muito bom, que é o Sobreviventes da Fronteira. É, de longe, a coisa mais engraçada que eu li esse ano. Pensa só, é um grupo de amigos, tipo tu e a tua galera, indo de carro, ver o último show dos Ramones na Argentina, e aí dentro do carro tem uma ovelha. E aí tu vai ter que ler para entender o que está acontecendo. Tem, por exemplo, um item muito importante na trama, que é uma fita do molejão. Se você não sabe, os astecas, eles ouviam uma coisa chamada fita, que veio antes do CD, que também hoje não existe mais, mas então, isso é importante dentro da história. Essa galera, ela vai topar com um povo não muito amigável, eles não têm grana direito, eles precisam ver esse show porque eles são muito fãs, é muito, muito divertido, tem toda uma história emocionante de um deles por trás. Leia, saiu pela editora Hipotética, por aqui. O Fred Rubin é o desenhista, e eu brinco que ele é o Mike Mignola brasileiro, o desenho dele é muito, muito bom. E é isso, gente. Ele é um dos caras que tá no topo, assim, hoje em dia, né? De caras que estão produzindo aqui no Brasil, né? Ele fez, por exemplo, um ou dois quadrinhos pro Jovem Nerd, naquela grande campanha. É isso. Sobreviventes da Fronteira, tá? Valeu, gente.
Depois de ver toda essa turma indicando as suas HQs favoritas de 2023, ou pelo menos uma delas, eu também vou indicar uma. Uma das que eu mais gostei esse ano foi Juan Busca Mares, um HQ do Félix Vega, lançado aqui no Brasil pela editora Conrad. É uma graphic novel que fala sobre um mundo doente, né? Um mundo futurista que não tem mais água, os oceanos secaram, as pessoas passam muitos perrengues para conseguir sobreviver, e o Juan Busca Mares é uma espécie de messias neste deserto pós-apocalíptico, uma mistura de Mad Max com elementos de América Latina pré-colombiana, pitadas de sensualidade e muita aventura com algumas lições filosóficas. Um quadrinho que eu já resenhei aqui no canal, recomendo demais, e se você quiser saber mais sobre essa HQ, eu vou deixar o link com o review dela aqui no card. Então esse foi o nosso Poptopia especial de Natal, com a participação de uma galera de peso aqui da Gibisfera. A indicação desses quadrinhos ainda está sujeita à sua aprovação. E aí, será que aventuras lá indicadas pelos nossos amigos estão na sua lista também? Comente, concorde, discorde, recomende outras HQs que a gente não mencionou nesse vídeo. E eu te lembro que em janeiro vai ter o vídeo de melhores do ano aqui do canal oficial. Então esse foi só para esquentar os motores e para a gente se misturar um pouquinho com a galera dos outros canais, porque afinal falar de gibi é sempre muito bom, mas falar de quadrinho com os nossos amigos é melhor ainda. Forte abraço, fique bem, boas festas e até a próxima. Valeu!